Minhas saudações a vocês, meus queridos irmãos que estão estudando essa nova série do Apocalipse. Nós vamos agora esclarecer mais algumas dúvidas. Eu peço que você preste bastante atenção, porque nós vamos comparar as falas do Credo Católico com o livro Caminho a Cristo. Eu estou aqui com o livro A Mensagem do Terceiro Anjo, de Arthur Jones, no qual você vai encontrar essas citações que eu falei aqui, do Credo Católico e do livro Caminho a Cristo. Estou com a minha Bíblia, obviamente, e salvei aqui alguns versículos, porque nós vamos fazer uma pequena introdução usando a Bíblia, o Espírito de Profecia, o Espírito de Profecia e a Bíblia. Depois nós já vamos adentrar no assunto para que você entenda a ênfase que o livro do Apocalipse quer colocar para mim e para você, deste poder do mal revelado, que é a grande cidade, Babilônia espiritual, a prostituta. Então vamos abrir agora as nossas Bíblias. Abra sua Bíblia no capítulo 14 de Apocalipse. Vamos ler o verso 8 e depois orar. Verso 8, capítulo 14 de Apocalipse, nos diz assim: o segundo anjo o seguiu, exclamando: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Vamos orar então. Pai de amor que estás no céu, nos ajuda a entender agora, Senhor, não somente sobre a grande Babilônia, que engloba a mãe e suas filhas, mas também, mais especificamente, sobre o poder do mal revelado no teu livro, Senhor, teu pequeno livro de revelação para nós, o Apocalipse. Nos ajuda a entender a besta do mar e a prostituta. Te pedimos humildemente pelos méritos de Jesus, nosso Salvador. Amém. Então, meus queridos, eu quero começar pela Bíblia e nós vamos mencionar aqui alguns versos. Com uma breve pesquisa, eu já encontrei o verso de Abraão em Gênesis 15:6, que diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça, justiça pela fé. E também eu encontrei a história de Jó, maravilhosa, a mudança de Jó, como ele, no capítulo 32, no verso 2, ele exaltava a sua própria justiça. E depois, no capítulo 42, versos de 1-6, como ele encontrou a justiça de Cristo e como foi linda essa história, como é linda a história de Jó para nós até hoje. Também peguei um verso da Bíblia, de Romanos 5, 2 versos, 1 e 2, que eu quero ler para você agora, que nos fala da justificação pela fé, a justiça de Cristo. Então, Romanos 5, versos 1 e 2 nos diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, meus queridos, fica muito claro para nós que a justificação é apenas pela fé em Cristo. Todos foram justificados. Basta recebermos esta justiça de Cristo em nós, aceitarmos e recebermos. Nada que podemos fazer pode nos salvar, porque Jesus pagou completamente o preço pelo nosso resgate, pela nossa salvação. Portanto, a salvação é unicamente pela fé, pela graça. A salvação é unicamente pela graça e a justificação é unicamente pela fé. Então, vamos ler agora uns versos de Ellen White que nos fala sobre isso. Se você pesquisar lá no Ellen G. White Writings, dependendo da sua pesquisa, você vai encontrar 3.000 e poucos versos, justificação pela fé e a mensagem do terceiro anjo, justificação pela fé. Então, é muito importante que você entenda um pouco mais como que nós podemos falar em poucos minutos. É impossível, mas é importante que nós a entendamos e vivamos na prática a justiça de Cristo, Então, vamos lá. Vamos começar falando, eu quero começar com um verso menor. Vamos ler aqui eventos finais. Esse verso é bem pequeno. Segundo está predito no capítulo 18 de Apocalipse, a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada com grande poder
pelos que transmitem a advertência fiel contra a besta e sua imagem. Testemunhos para a Igreja 818, eventos finais 206.6. Eu vou colocar na descrição, certo? Bom, Ellen White diz que a fé, a justiça de Cristo é a mensagem do terceiro anjo, certo? Faz parte da mensagem do terceiro anjo. Alguns dizem que ela é a mensagem do terceiro anjo. O problema é que as pessoas não entendem o porquê disso. Vamos ler mais um verso de mensagens escolhidas, agora 3, 172.3, que nos diz assim: a fé de Jesus, ela é debatida, mas não é compreendida. Que constitui a fé de Jesus, que faz parte da mensagem do terceiro anjo? O ato de Jesus tornar-se o portador de nossos pecados para que pudesse tornar-se o Salvador que perdoa os nossos pecados. Ele foi tratado como nós merecemos ser tratados. Veio ao nosso mundo e levou os nossos pecados para que pudéssemos levar sua justiça. E a fé na capacidade de Cristo para salvar-nos amplia, completa e totalmente é a fé de Jesus. E a fé na capacidade de Cristo para salvar-nos ampla, completa e totalmente é a fé de Jesus. Então, essa mensagem da justiça de Cristo, ela é debatida, mas ela não é compreendida. Por quê? Então, agora que nós vamos pegar aqui o livro, onde nós vamos mencionar para você as passagens do Credo Católico e as passagens de Caminho a Cristo, para que você possa entender essa diferenciação. E eu deixo para depois ler esse trecho maior aqui do manuscrito de 1908, Mensagem do Terceiro Anjo, 28.3, que vai falar para nós que essa mensagem não deve causar divisão, certo? Eu vou deixar para ler depois isso e fazer o apelo final. Então, vamos aqui ler agora umas passagens do Credo Católico, para você entender o teor da mensagem e por que ela se encaixa no poderio do mal, da besta e da prostituta do tempo do fim. Porque nós não podemos desviar essa mensagem para nenhum outro poderio, seja ele o Egito, a Síria, o Clóvis, seja quem for, porque não faz parte, não é possível. O Apocalipse nos leva para o tempo do fim, mais especificamente para a besta do mar, que depois apareceu como prostituta, certo? É isso que nós temos que entender. Vamos lá. Vamos ler o seguinte na página 74 deste livro. É um livro que o Credo Católico diz, certo? Está aqui no sermão 12 de A.T. Jones, no livro A Mensagem do Terceiro Anjo. Vamos ler o que a página 74 deste livro, o Credo Católico, nos diz. No caso de pessoas adultas, algumas atitudes são necessárias da parte do pecador a fim de que seja apto para receber a graça costumeira e permanente da justificação. Veja só, ela diz, o pecador precisa se preparar para recebê-la. Cabe a ele fazer algo para que esteja apto para recebê-la. À medida que eu ler cada declaração desse livro, lerei o conceito oposto. Leio então na página 31 do Caminho a Cristo o seguinte. Isso daqui é A.T. Jones, certo? No livro dele, a Mensagem do Terceiro Anjo. Vamos lá, agora nós vamos ler Caminho a Cristo, página 35. Quando virdes vossa pecaminosidade, não espereis até que vos tenhais melhorado. Quantos há que julgam não ser suficiente bons para ir a Cristo? Está afirmando. Quantos há que julgam não ser? Tendes esperança de tornar-vos melhor mediante vossos próprios esforços? Só em Deus é que há socorro para nós. Não devemos esperar persuasões mais fortes, melhores oportunidades ou um temperamento mais santo. De nós mesmos nada podemos fazer, temos que ir a Cristo exatamente como nos achamos. Então tá aqui aparecendo esse livro de A.T. Jones, mas o que eu tô lendo é Caminho a Cristo, de Ellen White, Espírito de Profecia, página 35, certo? Contradizendo o verso do Credo Católico, página 74, que eu li agora. Vamos mais um então. Vamos agora para uma outra citação do livro católico, que nos diz assim: uma pessoa pode se dispor apenas pela ajuda da graça divina
e as disposições que ela demonstra de forma alguma efetuam ou merecem a justificação. Elas apenas servem para prepará-la para ela. Opa, elas não efetuam nem merecem, mas elas apenas servem para prepará-la para ela? Em outras palavras, não, eu não creio na justificação pelas obras, mas temos que fazer algo para estar preparados para a justificação pela fé. Precisamos mostrar nossas boas intenções. Precisamos, de qualquer modo, tomar algumas boas resoluções antes de iniciar algo para nos preparar para ela. Veja bem a sutileza do engano. Agora, o que Deus diz? Leia na página 35 do Caminho a Cristo. Deus está procurando atrair, por seu tenro amor, o coração dos seus filhos erradios. Nenhum pai terrestre poderia ser tão paciente com as faltas e erros de seus filhos como é Deus com os que busca salvar. O que ele faz? Busca salvar. Este é o método divino. O pensamento de que Deus precisa esperar até que o ser humano se prepare para ser salvo nada mais é do que o método de Satanás. O pastor Jones está falando. Continuo a leitura de Caminho a Cristo, agora a página 35 e 36. Vamos ler aqui. Ninguém poderia estar... Eu já conferi, tá bom? Caminho a Cristo, conferi mesmo, tudo eu confiro. Página 35 e 36. Ninguém poderia estar mais tenramente com o transgressor. Jamais lábios humanos dirigiriam ao extraviado súplicas mais tenras do que ele, com letra maiúscula, Deus. Todas as suas, com letra maiúscula, promessas, suas admoestações não são senão suspiros de um amor inexprimível. Quando Satanás se chega a vós para vos dizeres que sois grande pecador, erguei os olhos ao vosso Redentor e falai de seus, com letra maiúscula, méritos. O que vos ajudará é olhar para a sua luz, a luz de Deus. Reconhecei vossos pecados, mas dizei ao inimigo que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. E que por seu incomparável amor podereis ser salvos. Então agora aqui ele lembra também de João 3,16. E antes também, naquele primeiro verso que eu li, primeira comparação que eu fiz, né? Essa é a segunda, ele lê Romanos 4,5 também, certo? Então, meus queridos, vamos ler aqui Romanos 4, verso 5. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça, certo? Em Romanos 3 e também João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é justificação pela fé, diz A.T. Jones. O outro conceito é justificação pelas obras. De um lado temos Jesus Cristo, de outro, Satanás. Mensagem do terceiro anjo, A.T. Jones, sermão 12, página 177. Meu querido irmão, fica agora o apelo para mim e para você, principalmente para você, porque eu já estou tendo consciência. Eu vou ler aqui o último verso desta mensagem, que é a mensagem do terceiro anjo, um manuscrito de 1908 de Ellen White, que nos diz assim: uma plataforma segura e sólida que produz unidade. A mensagem que deve chegar às pessoas para este tempo não é uma mensagem que crie divisão. É a mensagem do terceiro anjo, que deve ficar cada vez mais definida, poderosa e distinta na sua influência, colocando todas as nossas igrejas sobre uma plataforma da verdade, como ela é em Jesus. Esta mensagem, recebida e entendida, dará o tipo certo de fruto, levando todos à unidade da fé, e as diferenças de opinião desaparecerão sob o ministério do Espírito Santo. A mensagem do terceiro anjo é uma plataforma sólida e segura, e as diferenças de opinião devem ser submetidas à ação desta mensagem, pois o Senhor não é glorificado por vozes estranhas. A diferença de opinião deve ser submetida, para que todo o exército do Senhor possa apresentar uma frente unida. Manuscrito 126, 15 de janeiro de 1908. Mensagem do terceiro anjo, 28:3. Então, meu querido irmão, meus queridos irmãos, eu finalizo aqui o apelo para que você estude o livro de Apocalipse
de maneira fiel e seja salvo. Este é a minha oração e o meu apelo nesta manhã. Que Deus te abençoe e até o próximo comentário. Pela graça, misericórdia e o grande amor de nosso Deus.